Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus ensina para os seus discípulos e para nós o significado da oração. Qual a oração que Jesus nos ensina? Por que Jesus nos ensinou essa oração? Vamos ouvir o Santo Evangelho. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós devereis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, por que Jesus precisou ensinar os discípulos a rezarem. Os discípulos precisam rezar. Mas por quê? Jesus, primeiro, ao ensinar os discípulos a rezar, ele reza. Os discípulos, Jesus está sempre intimamente ligado ao Pai, por meio da oração. E os discípulos observam Jesus rezando e também pede a Jesus para ensiná-los a rezar. Ou seja, queremos, Senhor, estar intimamente ligado ao Pai, assim como tu estás. Então, a oração é esse canal da graça de Deus, esse canal entre nós e Deus. Então, a graça de Deus chega até nós quando nós rezamos. Mas deveremos saber rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos guie, que nos ensine a rezar como Jesus assim está ensinando os seus discípulos. Ou seja, pedir sempre, como Jesus está dizendo, que o Pai que está nos céus seja santificado. Ele está nos céus. Ou seja, ele vive sempre conosco. A vida durante toda a nossa caminhada. A vida eterna em nossa vida humana. Então Jesus diz que esse nome tem que ser santificado. O seu reino, o reino de Deus, precisa estar no mundo. Por quê? Para que o mundo esteja sempre, constantemente em paz. Viva a proposta do reino, a comunhão, a fraternidade, para que cada pessoa, desde os mais pequeninos, como disse Jesus, o menor dos meus irmãos, como falou Jesus, até aqueles mais abastados, aqueles que têm mais condições de vida, possam estar em comunhão, uns ajudando os outros. É por isso que Deus nos criou assim. Deus nos criou, nos deu os dons, talentos, a vocação para cada um, para que nós pudéssemos ajudar uns aos outros. Imaginem, se uma pessoa só tivesse todos os dons, seria o poderoso, todos seriam escravos dessa pessoa. Então Deus, por vontade própria, colocou dons diversos, diferenciados, para que precisássemos uns dos outros. E nesta precisão, nessa necessidade de um dos outros, formássemos uma unidade na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus ensina os discípulos a rezarem e ensina a nós também, como a mim e a você. Aqui ele centraliza toda a oração do Pai Nosso e dá um destaque para o perdão. Perdoar
aos irmãos como Deus nos perdoa. E Jesus alerta e adverte: se você não perdoar, como Deus pode lhe perdoar? Então vejam, a ação do perdão nasce no coração. Jesus está no nosso coração. Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. É nesse sentido o sentido da quaresma. Não é perdoar, por dizer que aquilo que foi feito não tem sentido. Perdoar no sentido de aprovar o erro. Nada disso. E Jesus está pedindo, está dizendo na oração, perdoar para que você esteja em paz. Todos temos direitos e deveres. Perdoar no sentido de você estar em paz, como ele está pedindo para os discípulos. Se vocês não perdoarem, como vocês vão dar continuidade à minha missão, anunciar o reino de Deus? Vocês vão ficar angustiados, vocês vão ficar sem a paz, vocês não vão poder desempenhar toda essa missão. Então vamos seguir os passos de Jesus. Perdoar assim como o Senhor nos perdoa. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo perigo e de todo mal. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.